protestante. Talvez já tenha ouvido falar das 5 solas. Sola é uma palavra em latim que significa somente. As 5 solas, portanto, são frases latinas que definem, resumem os princípios fundamentais da reforma protestante, defendidas por muitos reformadores ao longo da história. As 5 solas são: somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente a Escritura, somente a Deus a glória. Que esses princípios sejam praticados e vivam em nossos corações. O Clube da Bíblia ministra agora a peça O Grande Reformador. Hoje vamos conhecer a história do dia 31 de outubro. 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Portanto, hoje vamos conhecer um pouco da história de um homem chamado Martinho Lutero. Lutero era filho de camponeses e tudo estava programado para que se tornasse advogado. Porém, aconteceu o episódio de quase morte na vida de Lutero. Ou talvez, por medo do inferno, Lutero decidiu então se tornar monge e ir morar no mosteiro. Lutero, dedique sua vida a Deus, à Santa Igreja. Em uma hora encontrará as respostas que você tanto procura. Na biblioteca do mosteiro, Lutero encontrou uma velha Bíblia, presa à mesa por uma corrente. Mais tarde, o vigário Staupitz o presentearia com uma Bíblia. Ah, o poder do Evangelho encontrando caminhos para o coração de Lutero. Ó Deus, como eu queria tanto esse livro, e o Senhor me deu, só para mim. Os meus pecados, eu preciso encontrar uma resposta. Irmãos infiéis, as indulgências são favores divinos que podem ser oferecidos aos homens pela sua autoridade de sua santidade. O Papa em Roma, todo o dinheiro arrecadado com a vinda de indulgências será utilizado na construção de uma basílica em Roma. Então, venha, irmãos, venha expor a minha vossa necessidade e veremos o valor que deverá ser pago por cada indulgência e que o Senhor vos abençoe. As expectativas que Lutero tinha da Igreja Católica foram frustradas. Ele ficou inconformado com a imoralidade, corrupção dos líderes religiosos. A impressão que Lutero teve foi de um lugar sombrio de pessoas que se aproveitavam da fé dos outros para se enriquecer. Estou cheio de dúvidas. Por mais que eu me esforce em ser bom, parece que mesmo assim Deus está bravo comigo. Meu caro, você é um bom monge, professor e doutor em teologia,
aqui da Universidade de Wittenberg. Se está incomodado com seus pecados, pague a indulgência. Não sei, não parece o suficiente para agradar a Deus. Vou ler um pouco do livro de Romanos. Preciso mesmo preparar um sermão. Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Por que eu não aprendi isso antes? É isso, é claro. Indulgências e regras não perdoam os meus pecados, mas sim Jesus Cristo. Para agradar a Deus, eu preciso viver Cristo. Eu não preciso ter medo de Deus, mas sim fé. Tem um texto que fala sobre isso aqui em Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou escrever 95 teses contra as indulgências. Eu preciso abrir os olhos das pessoas e convencer os líderes da Igreja Católica a ensinar a verdade. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um manifesto contendo 95 teses contra diversos pontos ensinados pela doutrina da Igreja Católica. Ele propunha uma reforma da Igreja. Está escrevendo muitos livros contendo heresias contra a Santa Igreja. Ele está falando contra as indulgências. Traga o Lutero para ser julgado. Daqui a pouco ele vai querer que todo o povo tenha acesso à Bíblia. Você está errado, Lutero. Se arrependa, renegue tudo que você escreveu. Você tem a oportunidade de se retratar. Eu não posso negar a verdade que eu encontrei. Eu retiro o que eu escrevi. Se pela Bíblia me provarem que eu estou errado, ambos sabemos que a venda de indulgências não tem o apoio da Bíblia. Entendam, a palavra de Deus nada mais é do que o próprio Deus. Deus falando, não simplesmente transmitindo uma informação, mas também é sobretudo Deus atuando. Ah, se o povo pudesse ler a Bíblia. Mas então, você se retrata ou não? É melhor estar separado pela verdade do que unido pelo erro. Portanto, eu não posso e nem quero me retratar coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Deus me ajude. Amém. O Papa holandês excomungou Lutero e pressionava Carlos V para que o condenasse à morte. Mas Deus usou o Duque Frederico para escondê-lo, porque tinha um plano grandioso na vida de Lutero. E graças a esta reforma que Lutero e tantos outros começaram, a Bíblia foi traduzida. Imagine que o povo não tinha acesso a ela porque estava tudo em latim e não na própria língua que falava. Tentaram manter o preço que Jesus pagou escondido numa caixa secreta, mas com a reforma protestante, a caixa foi aberta. Deus, eu amo a sua
palavra, porque ela tudo me responde. E, Senhor, eu não me conformarei com este século. Deus.